Já parou para pensar no paradoxo que é a nossa alimentação hoje em dia? Pensa só. De um lado, uma produção de comida em escala industrial, massiva mesmo, com milhares e milhares de itens saindo das fábricas a cada minuto. E do outro, a nossa confiança de que aquilo que chega na nossa mesa é seguro. Ué, como é que pode? Como essas duas pontas se ligam? Bom, a resposta está num processo científico que é, ao mesmo tempo, muito poderoso e, olha, incrivelmente elegante. Vamos mergulhar nisso. 20 mil. Assim, solto, esse número não diz muito, né? Mas imagine que são 20 mil salsichas, todas produzidas iguaizinhas, nas mesmas condições, no mesmo dia. Isso é o que se chama de um lote de produção. E a escala é gigantesca. Pense em 50 toneladas de farinha, 8 mil potes de iogurte, 5 mil caixas de suco. É um verdadeiro universo de produtos. Então, claro, surge a pergunta óbvia. Como é que se fiscaliza o universo inteiro? Porque, vamos combinar, analisar cada item um por um seria impossível. Além de caríssimo e, claro, destrutivo. Ninguém ia querer comprar um pacote de bolacha que já foi aberto para teste, né? E é aqui que entra a solução para esse problema que parece não ter saída. A amostragem. É basicamente a ciência de entender o todo, analisando só uma partezinha, uma pequena fração. E para entender a genialidade disso, essa analogia é perfeita. Pensa num exame de sangue. Não se tira todo o sangue de uma pessoa para saber se ela tem anemia, certo? Um pequeno tubo, se for coletado do jeito certo, já reflete a condição do corpo inteiro. Com alimentos, a lógica é exatamente a mesma. Uma porção minúscula pode contar a história completa de um lote de 50 toneladas. É uma ideia muito, muito poderosa. Certo. Agora que a ideia geral ficou clara, vamos entrar nos bastidores desse processo. E, para falar a língua da amostragem, a gente precisa primeiro conhecer alguns termos que são essenciais. Tudo, absolutamente tudo, começa com o lote. O lote é o nosso universo, é o todo. São aqueles 8 mil iogurtes que saíram da mesmíssima máquina, na mesma manhã, tudo igualzinho. E dentro desse lote, cada potinho de iogurte individual que passa ali na esteira é uma unidade amostral. É como se fosse uma única peça de um quebra-cabeça gigante. E finalmente a gente chega na estrela do show, a amostra. É quando o técnico vai lá e seleciona algumas dessas unidades amostrais, alguns desses potinhos de iogurte e leva para o laboratório. É essa pequena coleção que vai representar e contar a história de todos os outros 7.990 potes. Só que, para essa mágica toda funcionar, existe uma regra de ouro, uma condição que não dá para negociar de jeito nenhum. A amostra precisa ser um retrato fiel do lote, um espelho perfeito. Se por acaso o lote tem, 10% de um ingrediente e 90% de outro, a amostra tem que ter exatamente a mesma proporção. Se essa regra for quebrada, todo o processo vira uma farsa e o resultado do laboratório não vale nada. E essa tabela aqui é fantástica, porque ela mostra uma verdadeira batalha que acontece em toda a coleta. De um lado, os inimigos da representatividade. Sabe? A tentação de pegar só as frutas mais bonitas, ou a preguiça de coletar sempre do mesmo lugar do caminhão, só da parte de cima. Do outro lado estão os heróis, as garantias, a aleatoriedade, que dá chance igual para todo mundo ser escolhido. Coletar de vários pontos diferentes, usar um tamanho de amostra definido pela estatística, não pelo achismo, e, claro, seguir o protocolo à risca. Ok, mas como se garante essa representatividade na prática, na correria do dia a dia? Para isso, existem ferramentas, ou melhor, métodos específicos. Basicamente, são 3 estratégias principais. A aleatória simples é tipo um sorteio de loteria, sabe? É ótima quando o lote é todo homogêneo, todo igual. A sistemática é perfeita para a linha de produção. O técnico pega, por exemplo, um produto a cada 500 que passam na esteira. E tem a estratificada, que é mais sofisticada e entra em jogo quando o lote não é todo igualzinho. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Imagina um caminhão de laranjas de vários tamanhos. Não adianta nada pegar só as grandes, né? O certo é dividir o lote em subgrupos ou estratos, laranjas pequenas, médias e grandes. Daí, se tira uma amostra aleatória de cada um desses grupos. E qual o resultado? A amostra final é um retrato fiel da diversidade de laranjas que está ali no caminhão. Ok, chega de teoria. Vamos ver essa ciência toda em ação. A história a seguir é real e mostra como uma amostragem bem feita não é só um detalhe técnico, é uma questão de saúde pública. A cena é a seguinte: um caminhão com toneladas de milho chega na cooperativa São João.
E a pergunta que vale milhares de reais e, mais importante, a saúde de muita gente é: esse milho tá bom para virar ração ou ele carrega algum perigo invisível? Bom, a equipe técnica não deixou nada ao acaso. Eles criaram um plano super rigoroso, combinando métodos. Coletaram milho em 5 pontos diferentes da carga, nos 4 cantos e bem no centro. E não só isso, em cada um desses pontos eles coletaram em 3 profundidades diferentes. Todas essas pequenas coletas foram misturadas para criar uma amostra composta de 3 quilos, que foi lacrada e mandada para o laboratório. O resultado do laboratório foi um soco no estômago, 38 microgramas de aflatoxina por quilo. Para quem não conhece, aflatoxinas são substâncias super tóxicas, até cancerígenas, produzidas por fungos. O limite máximo permitido pela legislação brasileira é de 20. 20. Aquele lote estava com quase o dobro do permitido. Com base naquela amostra representativa, a decisão foi imediata e não tinha o que discutir. O caminhão inteiro foi rejeitado. Um perigo real foi impedido de entrar na cadeia alimentar. A segurança de todo mundo foi garantida. E no final das contas, tudo se encaixa. É como a gente vê nesse mapa. A gente parte do lote, entende a necessidade crucial da representatividade, que por sua vez exige o método correto, o cumprimento de todas as etapas. É um sistema lógico, científico e que no fim do dia protege a todos nós. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Quando a gente vê uma notícia sobre um recall de produto, a primeira coisa que vem à cabeça é uma falha gigantesca na fábrica, né? Mas, às vezes, a origem de uma catástrofe pode ser muito menor, muito mais sutil. Pode ter sido um erro invisível, lá no comecinho de tudo. Uma única amostra que não contou a história verdadeira. Uma amostra que, sem querer, mentiu.